Oi gente, oi pets, eu sou a Bia Gohansky e meu blog é o Tori Albert. No vídeo de hoje trago para vocês a resenha de um livro que foi muito importante para mim quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre o universo canino, sobre como era ter, um cachorro e como seria a melhor forma de se relacionar com ele. Quem ainda não assistiu na tag Meu Bichinho de Estimação com o Albert, eu conto um pouquinho pra vocês de como foi a chegada dele pra mim e o porquê eu tive que me preparar de maneira que a gente tivesse uma boa convivência, de que ele não fosse um cachorro que fizesse muito barulho, que tivesse comportamento ruim, Em casa ninguém queria que eu tivesse cachorro, então eu precisei me preparar para a chegada dele, para que o nosso convívio fosse bom e não incomodasse ninguém. E este livro me ajudou muito. Este livro é o Adestramento Inteligente, do Alexandre Rossi, que também é conhecido como Dr. Pet. Gente, na época que eu comecei a pesquisar, eu encontrei esse livro na internet, uma versão online, uma edição antiga, e eu li aquele livro, gente, sem brincadeira. Eu acho que em um dia, assim, eu lembro que eu peguei numa madrugada, e eu li na madrugada e no dia seguinte eu li o livro inteiro. E sempre que eu precisava de alguma dica, precisava recordar alguma coisa, sempre recorria a esse livro e tirava as minhas dúvidas. Esse livro me ajudou demais. E aí, num evento que eu participei, eu tive a chance de conhecer o Alexandre Rossi. E nesse dia eles estavam vendendo o livro físico, em papel. E aí eu decidi comprar, porque assim, embora eu já tivesse lido, pra mim foi muito especial. E me lembra quando o Albert veio pra mim. Então eu quis ter o livro como, assim, primeiro porque é uma edição nova, Então sempre tem ali algumas atualizações. E outra também porque, não sei gente, porque eu queria guardar, eu queria ter. E foi ótimo porque como ele tava lá, ele autografou pra mim. E então acaba que esse livro pra mim tem um valor muito sentimental. E eu adorei essa experiência de ter conhecido ele. A Estopinha também tava lá, que é uma fofinha, tirei foto com ela. Bom gente, e esse livro, ele é dividido em várias partes. E pra vocês entenderem um pouco, eu vou falar resumidamente do que ele trata, tá? Bom, a primeira parte, ela fala, digamos assim, os conceitos fundamentais, Então a parte 1 são os conceitos fundamentais. Então ele explica o que é uma matilha, qual é a linguagem do cão, que o nosso cachorro, ele entende que nós fazemos parte da matilha dele, que a hierarquia é importante. Então pra gente, por exemplo, ter um cachorro que respeite os nossos comandos, respeite os limites que a gente impõe, a gente tem que se colocar como líder da matilha. E para isso acontecer, a gente tem que usar alguns atributos e falar na linguagem que ele entenda e que ele aceite isso e compreenda a partir daí a nossa importância dentro da matilha dele, tá? Fala também sobre troca, então objetos de troca, como estabelecer uma troca válida, Então, se você às vezes vai recompensar o seu cachorro, de que maneira você deve fazer isso para que seja realmente algo positivo e algo que dê certo, que funcione. Ele mostra aqui também no livro alguns equipamentos para a gente usar. Então tem, no caso de adestramento, para a gente testar, para a gente ensinar o cachorro, fala-se muito dos clickers, que são uns dispositivos que fazem um barulhinho, como se fosse um clique mesmo. E com esse barulhinho a gente acaba estimulando o cão a obedecer, Então assim, não só oferecendo petiscos, que é uma forma de troca também, mas o clicker, ele ajuda no sentido da gente não atrapalhar a dieta do cão, oferecendo para ele somente coisas que ele coma, então só petiscos, Então o clicker, ele ajuda porque assim, esse barulhinho, o cachorro acaba tendo vontade de escutar e por isso ele acaba atendendo ao nosso comando, tá? Ele fala bastante também sobre guias e coleiras, então assim, aquilo que eu falei pra vocês um pouco das características da coleira que eu gosto, no vídeo que eu gravei há um tempo atrás, eu aprendi nesse livro, desde aquela época. Gente, as coisas que eu vi nesse livro, eu aplico até hoje, é uma coisa incrível, sabe? Eu lembro, faz tempo que eu li, eu ainda não cheguei a ler novamente, As coisas que eu tô falando pra vocês aqui é do que eu lembro da primeira vez que eu li.
Então são coisas que eu uso até hoje, para vocês terem tamanha importância. Ele fala sobre a caixa de contenção, a caixa de transporte, como é importante a gente treinar o cachorro nessas caixas, né, que é importante para a gente viajar se for necessário, ou para conter mesmo o cachorro se for preciso. Então ele fala a maneira correta de você utilizar isso como uma ferramenta para te auxiliar também no adestramento, na contenção, no manejo ali do seu animal. Ele dá dicas também de como você adestrar o seu cão a fazer as necessidades no lugar certo, a utilizar produtos removedores de odores para que o cachorro não fique ali marcando o território, tem dicas sobre isso também. Ele dá algumas técnicas de como você adestrar, então ele fala do fato da gente ter que ter paciência, ser repetitivo para o cachorro entender. Ele até tem um tópico aqui que fala assim, que eles são inteligentes, mas eles não são adivinhos. Então aqui a gente consegue ter toda a base necessária para conseguir falar de uma maneira que o cachorro entenda, conseguir ensinar de uma maneira que ele corresponda às nossas expectativas. Ele fala algo muito importante também, que é sobre a bronca, né? Então às vezes a gente dando bronca, a gente falando alto, falando bravo, aquilo às vezes o cachorro entende como uma atenção. Então isso às vezes pode surtir um efeito contrário. Você está dando uma bronca, mas o cachorro acha que você está dando atenção para ele, porque você está falando com ele, porque você está gesticulando com ele, porque você está chegando próximo dele. Então às vezes ele não entende aquilo como se você estivesse brigando. Ele entende como uma forma de atenção. E às vezes ele acaba repetindo aquilo que ele fez, que você deu bronca, justamente para você ter esse mesmo comportamento. Então o livro aqui ensina também qual a maneira mais eficaz da gente corrigir o nosso pet para que ele não faça mais determinada coisa que não nos agrade, tá? Que ignorar muitas vezes é o melhor remédio. Então às vezes, ao invés de você ficar ali, né, brigando, como eu acabei de falar, às vezes você ignorar, vamos supor, um cachorro que está latindo excessivamente porque quer a sua atenção. Se você às vezes deixa ele latindo sem parar e vai fazer outra coisa, não dá atenção, às vezes isso surte muito mais efeito do que se você ficasse ali brigando, ou tentando acalmar, ou não querendo deixar que ele lata, ou que ele faça determinada coisa que você não gosta. Ele ensina alguns comandos também, então senta, vem, deita, fica, junto, busca, pula. Ele ensina como você treinar o seu cachorro. Teve um leitor que me pediu, ele falou assim, Bia, grava algumas dicas de adestramento nesse livro aqui, tem bastante coisinha legal. Parece, assim, a maneira como ele explica, né, como a gente treinar, é bem fácil, assim, bem tranquilo de pôr em prática. Ele também aborda problemas de comportamento, então cachorros estressados, cachorros ansiosos, como tratar, por exemplo, um cachorro que não gosta de determinada pessoa, como você agir para que ele não agrida, né? Fala muito sobre ciúmes também, como você lidar quando o seu cachorro é muito ciumento, muito super protetor. Ele também dá algumas estratégias para a hora do passeio, então como você fazer com que o seu cachorro te acompanhe no passeio, né? Cada passo que você der, o seu cachorro tá ali te seguindo e não andando à sua frente, ou você tendo que ficar puxando, arrastando ele. Da mesma forma, se você tiver, por exemplo, de bicicleta ou de patins, ele te ensina como você conduzir o seu cachorro junto. Gente, ele fala também como a gente lidar com cães medrosos. Então, como a gente se impor, por exemplo, para um cachorro que tem medo de fogos, para que ele não tenha. Então, assim, gente, uma coisa que eu aprendi é que, assim, quando o seu cachorro ele tem medo de fogos, vamos supor, fogos de artifício, a gente não pode, sabe, ir abraçar e falar, ai, tadinho, vou te proteger, vou cuidar. Porque, assim, ele entende com essa sua atitude que você também tá com medo e que você também quer ser protegida, porque você tá ali junto dele, grudado, né? Parecendo que tá com medo. Então, assim, quando tiver acontecendo algum barulho que o seu cachorro geralmente não goste ou tenha medo, a gente tem que, como líder da matilha, andar, sabe, estufar o peito, levantar a cabeça, andar firme perto dele, e aí ele vai ver, assim, que você tem o controle da situação e que tá tudo
E aí, a partir daí, ele vai diminuindo esta fobia com alguns determinados barulhos. Então, uma outra coisa muito legal que eu aprendi também com esse livro é sobre o reforço positivo, que é maneiras de você estimular o seu cão a reagir positivamente a algo que normalmente ele teria um comportamento ruim. Então, por exemplo, se seu cachorro vai ficar durante o dia sozinho em casa e toda vez que você sai ele fica latindo, fica chorando, experimenta ir lá e dar um petisquinho ou um pedacinho de cenoura, alguma coisa que ele goste, toda vez que você sair. Um pedacinho minúsculo, gente. Então, assim, a gente dá aqui, a gente pega um palito e a gente quebra em 1000 pedacinhos pequenininhos. Então, toda vez que a gente sai, a gente dá um palitinho. Então, assim, o cachorro associa a nossa saída com algo positivo. Por quê? Porque ele sabe que quando a gente for sair, ele vai ganhar uma recompensa. Então, talvez a nossa saída não seja algo tão ruim assim. Entenderam? Da mesma maneira, se o seu cachorro, quando você chega, ele faz muita festa, mas ele dá aquela festa de, assim, de fazer xixi no chão. Até tem cachorros que fazem isso, né? De ficarem tão emocionados com a chegada do dono que não sabem o que faz e às vezes nem a urina consegue conter. Isso é ansiedade. E aqui no livro ele também dá dicas de como você controlar isso, porque essa ansiedade que o cachorro fica durante o dia é prejudicial para ele, sabe? Ele começa a desenvolver alguns comportamentos compulsivos, como lambedura de pata, às vezes, né, automutilação, ou começa a destruir a casa, enfim, maneiras dele se distrair, certo? Bom, gente, então é isso, eu queria dar essa dica para vocês deste livro, que, assim, é um livro que foi muito importante pra mim. E ele realmente tem dicas preciosas, sabe? Dicas que, como eu falei pra vocês, desde a época que eu li até hoje eu pratico. E eu valorizo muito, eu acho que é uma dica de ouro que eu tô dando pra vocês, assim. Porque da mesma maneira que eu aprendi e eu aplico até hoje, eu acredito que quem gostar de ler vai adorar esse livro. E são dicas muito simples, é uma linguagem muito fácil de entender e com certeza vai te ajudar no seu dia a dia, no seu relacionamento com o seu pet. E é isso, então eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí agora com o vídeo do meu encontro com o Alexandre Rossi e com a Estopinha, que foi um dia muito especial pra mim, fiquei muito contente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, inscrevam-se para receber em primeira mão os novos vídeos. Sigam a gente no Instagram, no Twitter. Acessem o nosso blog no www.vitoriaalbert.com.br. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tudo bem? Oi, Estopinha! Dá oi aqui pro pessoal, meu amor! Dá oi! Alexandre, eu sou blogueira, queria deixar esse cartão com você. Seu livro me ajudou bastante. Há 3 anos atrás eu li quando eu peguei o meu primeiro Maltese, eu já tenho 6. E é uma luta mesmo pra deixar todo mundo certo. Qual que é o seu blog? Vitória Albert. Virou um comentário. Vitória Albert. Oi, pessoal do Vitória Albert, um beijão aí pra todos vocês. Obrigada!